Olá, que prazer darmos início ao nosso programa Sala de Imprensa. Nós estamos aqui sempre com a responsabilidade de ter grandes convidados. E agora nós temos a chance de apresentar para vocês alguém como nós, não é? Que a gente de vez em quando entrevista aqui umas feras que são, na verdade, ponto fora da curva. Mas o nosso convidado de hoje, pessoa simples, um escritor, um palestrante, não é? Um homem que tem levado para todos os campos do Brasil a sua cultura, seu conhecimento, a sua experiência de vida, não é? E que ele vai contar aqui como atingiu o sucesso que ele tem hoje. Extremamente requisitado como palestrante, tem feito as suas palestras, suas conferências em vários locais, não é? Situações extremamente importantes, não é? Faculdades, em universidades, em programas de rádio e televisão, não é? Quero inclusive cumprimentar a nossa querida Rose Campos, nossa vice-presidente e diretora de Meio Ambiente Sustentável, com o programa dela também de rádio, o Ecos do Meio, não é? E já participou no programa da Rose e tantos outros programas. E eu, antes de apresentá-lo, eu quero mostrar para vocês a nossa revista. Olha aqui, essa revista Brotherhood Report. Trouxemos aqui na capa o prefeito João Dória Júnior e o empresário Flávio Rocha. Flávio Rocha é do grupo Riachuelo, não é? Onde as lojas, a cadeia de lojas Riachuelo no Brasil inteiro é uma das empresas do grupo. E nós temos aqui o nosso querido amigo, que é o publishman da revista, esse que é o nosso presidente de honra, o Rami Moscovic, com o seu famoso Estilo Rami, programa que vai ao ar na Gazeta todos os domingos, às 23 horas. E essa revista é um grande lançamento que tem como finalidade mostrar, não é, a força do empreendedorismo, dos negócios, dos vencedores, não é, dos grandes negócios do país, dos grandes empresários, tanto que traz aqui o Jorge Paulo Lema, de um lado, e do outro o Johnny Saad, presidente da Bandeirantes. E o Jorge Paulo Lema, eu acho que, na verdade, não precisa nem falar quem é, porque é a 7ª maior fortuna do mundo brasileiro, surfista, ex-surfista, não é? E que hoje está dando exemplo como um grande empresário que é no mundo inteiro. Dono da Embev, dono da Burger King e de tantos outros grandes grupos empresariais. E eu vou passar as suas mãos. Aliás, vou passar as mãos daquele que vai aqui nos dar uma entrevista, que é o meu querido amigo Ricardo Ourives, Ricardo Santana Ourives, nosso Rico Ourives. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Muito obrigado, Sérgio. Satisfação estar com você. Uma honra aqui estar contigo. Muito obrigado pelo convite. Estou envaidecido e muito animado para falar sobre educação, sobre as coisas que eu tenho plantado aí pelas cidades do interior de Pernambuco, no Nordeste, dos livros. Este ano foram 5 livros publicados. Que é um lindo. Feito quase que impossível na nossa cultura, né? É verdade. No meio do Brasil. Autopublicação, né? Publicações independentes que tem um custo muito alto e que me traz, além da satisfação pessoal, me traz a satisfação de ver os frutos daquilo que eu tenho plantado. Entendi. Migrei desta vez, né? De publicação para publicação infantil. Já vinha publicando livros sistematicamente, de ano em ano, para autoajuda, para livros ligados à motivação, à qualidade de vida, sonhos, expectativas, negócios. Que bom! Inclusive um livro chamado Show Cliente, onde eu falo sobre atendimento a cliente, ministro muitas palestras acerca desse tipo de trabalho. E também, este ano, eu quis publicar para crianças, livros paradidáticos. Porque quando eu estava
dentro de uma universidade, ensinando numa faculdade, eu percebi que eu influenciava muito pouco na vida daquelas pessoas que já chegavam até a mim. E havia transformações, havia transmissão de conceitos, mas eu percebi que o foco de mudança seriam as crianças. E em cima desse objetivo, desse sonho de transformação, que é o meu objetivo de vida, é a transformação do meio onde eu vivo, do planeta onde eu estou inserido. Então comecei a pensar nos livros que eu tinha escrito em 2013, em 2014, em 2015, que estavam lá dentro do meu pendrive, estava no computador, e até que eu publiquei o meu primeiro livro, que é o Capitão. Capitão legal. Latinha. Muito legal. Que é e como é que chama o Capitão? Capitão Latinha. O Capitão Latinha. E os Garrafinhas. E os Garrafinhas. Falando sobre questão de sustentabilidade. Sustentabilidade, meio ambiente. Meio ambiente, eu li. Muito legal. A ideia com as crianças, eles se apaixonam por esse personagem que é tão carismático. É uma latinha que quer buscar ter um fim digno de uma lata, que é a reciclagem. Que legal. E além do contexto, do meio ambiente... Essa vamos chamar essa cartilha, né? Uma cartilha, um livro paradidático. Um paradidático. Porque é assim, né? A minha época, cartilha Caminhos Suaves, né? Era exatamente assim. Aqui tinha, se abria, aí tinha o A, não é? De abelha. Exatamente. Né? B de bola, C de casa, D de dado, e tinha um dado. Ia seguindo, né? Ia seguindo. E hoje você faz de forma exemplar, inclusive com papel, não é, reciclado, enfim, um trabalho... Então, a preocupação, Sérgio, do livro, primeiro eu fui ouvir pelo menos 300 crianças. Certo. Qual que era o tamanho do livro que deveria ser para elas? Você ouviu 300 crianças. Ia nas escolas, sentava com elas. Fantástico. E falava assim, o que você não gosta do livro paradidático? E a maioria respondia, quando é muito grande, que não cabe na minha mochila. Ou quando ele é muito grosso, ou quando a letra é muito pequena, ou quando ele é muito pequenininho, ele dobra a massa. Então, em cima disso, eu fui trabalhando, colhendo informações para que colocasse dentro do mercado um produto que estivesse de acordo com a necessidade deles. Porque os professores, quando eles vão analisar, eles olham o conteúdo, mas pouco se percebia o tamanho da letra, por exemplo. Não sei se dá para focalizar. Dá, né? Então você se dá uma olhada, ele é um tamanho... Me empresta aqui que eu acho que fica melhor, né? Olha. As fontes são... Olha que bela fonte, ó. A criança... Tá dando pra ler aí certinho, ó. Ó, as fontes todas, não é? E outra com, olha aqui, maravilha. Ó. Dá pra ler, inclusive, aí na televisão, ó. Olha que lindo. Verdade. Editora Piquenique. Editora Piquenique. Essa é a sua editora? É o meu selo editorial, que a gente está fundando agora. Inclusive, já com o projeto da loja virtual, né, o e-commerce desses livros. Mas o segundo... É uma sequência. Na verdade, são livros... quando eu quis montar essa editora, trabalhar com criança, eu não queria trazer apenas a poesia, a rima. Quando você estava pensando em montar a editora, é isso? Exatamente. Sérgio, quando eu pensei em montar a editora, eu estava preocupado na transmissão, na inserção de valores para essas crianças. Certo. Porque só a brincadeira em si, ela é muito bacana, ela entretém, mas eu gostaria que ele, além da paixão, a preocupação com letra, tamanho do formato do livro, ele se apaixonasse pela literatura. Entendi. Porque quem lê recebe informação, quem recebe informação tem conhecimento, quem tem conhecimento reflete, quem reflete pensa e quem pensa contesta. Né? Olha a vida de uma forma diferente. E em cima de uma necessidade que eu percebi em casa, uma situação que estava em casa, eu, minha sobrinha, minha irmã, e todo mundo se falando através do celular. E eu falei, puxa vida, o celular é uma ferramenta que aproxima pessoas que estão longe e acaba afastando pessoas que estão próximas. E em cima da preocupação de passar valores intrafamiliares, valores de relacionamento, né, eu desenvolvi um livro, Sérgio, que é o Johnny Net, que é a história de um menino que é apaixonado por tecnologia, queria muito um smartphone, e a partir do momento que ele ganha esse smartphone, ele começa a se afastar dos amiguinhos, começa a parar de brincar como criança, começa a se afastar da família, simplesmente para ficar com o smartphone, fazendo selfies nas redes sociais, brincando nos games, com os youtubers.
e acaba deixando de ser criança. Até uma hora que acontece algo inusitado com ele, que ele é sugado para dentro do smartphone e começa a ver a vida de dentro do smartphone, as pessoas sentindo falta dele. Então acaba criando um drama e a criança acaba, na contação de história, por exemplo, nas escolas, eles nem piscam, eles ficam alucinados. E aí, escritor, o que aconteceu? Ele vai sair do livro, como vai acabar o livro? Ele vai sair dessa situação? Como que ele vai se portar? E aí, no final, ele é surpreendente, os meninos acabam amando e acabam gerando uma reflexão, que o smartphone é uma ferramenta, eles têm um mundo na mão, Sérgio. Sim. Se eles souberem usar, e a ideia é fazer com que eles aproveitem essa paixão que eles já têm por internet, por games, tecnologia, e transformem isso em algum tipo de conhecimento, que agregue algum tipo de valor, porque só brincar é uma forma de passatempo que não gera nenhum tipo de valor agregado. E dentro das minhas palestras, dentro das escolas, nós incentivamos os pais a buscarem agregar valores com essa tecnologia, com essa paixão que eles já têm por esse tipo de tecnologia, que não só a brincadeira, né? E em cima também, Sérgio, sim, algo que uma pesquisa foi feita, que os pais hoje não têm tempo para as crianças. E eu detectei através de algumas escolas que os sim, pais terceirizaram a responsabilidade da educação. Hoje, quem cria filho, assim, grosso modo falando, tem sido a galinha pintadinha, tem sido o DVD, tem sido a babá, tem sido o computador, o videogame. A criança tá quieta lá, a mãe chega de uma jornada truculenta do dia a dia, uma jornada dupla. Aí quando ela vê a criança quieta, o que ela pensa? Opa, deixa ele lá quietinho, que eu vou lavar a louça, vou limpar o chão, vou cozinhar. E normalmente põe na frente dele um computador, não é? Exatamente. Um smartphone, não é? Exatamente. Um notebook, não é? Um iPad, um iPhone, e deixa ele lá. Deixa ele lá. Até para se ver livre, essa que é a grande verdade. Não vamos também nos iludir. Verdade. Não é? Verdade. Tá de cabeça cheia, falo, deixa ele lá quietinho que eu vou fazer minhas atividades. E nesse contexto, as crianças acabam ficando um pouco de lado. E aí a escola acaba recebendo essa obrigação, que não é da escola. A escola tem a obrigação de alfabetizar, de criar novos caminhos, de criar caminhos de conhecimentos. Conceitos disciplinares, educacionais, acadêmicos até. Acadêmicos, E acaba tendo a obrigação também de transmitir valores. De educar, né? E os valores têm que vir de casa. Honestidade, respeito, amor ao próximo, o domínio próprio de não sair gritando. E os pais acabam transformando isso numa ferramenta de educação. A galinha pintadinha, eu não tenho nada contra a galinha pintadinha, estou dando um exemplo, que a minha filha ama a galinha pintadinha, vejo as crianças apaixonadas por desenhos, por séries infantis, mas isso deve ser utilizado como professor, como educador, como ferramenta de entretenimento, mas não como uma forma de educar. E aí a pergunta que o Mário Sérgio Cortella faz, ele fala: que mundo é esse que nós estamos deixando para os nossos filhos, que ninguém se pergunta que filhos são esses que nós estamos largando nesse mundo? Qual a qualidade do ser humano que os pais hoje têm deixado na nossa comunidade? Que tipo de ser humano, que tipo de valores eles têm transmitido através da educação que eles têm passado para essas crianças? Que mundo é esse que nós vamos ter daqui 20, 30, 40 anos, com esses seres humanos que estão sendo lançados aí de geração em geração? O que eles vão fazer, o que eles estão recebendo que pode mudar hoje? Então a minha preocupação é gigantesca, Sérgio, porque um ser humano que não tem recebido valores, então lá na frente eles vão também ser pessoas sem valores de contexto de vida. E isso faz uma grande diferença. Crianças educadas, crianças que sabem distinguir o que é certo e o que é errado, não vão se corromper na frente. Existe até um princípio bíblico que fala: ensina o teu filho o caminho que ele deve seguir, para quando ele crescer não vai se desviar dele. É verdade. Então a editora Piquenique, o selo Piquenique, tem essa preocupação enorme de transmitir valores, de transmitir conceitos no qual os pais hoje têm deixado um pouquinho de lado. E quando a gente fala sobre, por exemplo, o Capitão Latinha, de não jogar o lixo pela janela do carro, de não jogar o lixo pela rua, no metrô, nas vias públicas, isso é um transtorno social. É verdade. Aliás, parte desse problema que nós estamos passando agora, com a questão dessas enchentes, né? E outra, não é só no Brasil, é no mundo inteiro isso, né? Na verdade, eu acho que hoje nós estamos passando por um grande processo de reciclagem, né? Para começar a aprender qual é o papel
que cada um de nós temos que desenvolver nessa nova sociedade, né? Porque se você parar para pensar, o mundo inteiro mudou, não é? Quer dizer, as relações, não é? A forma com que as pessoas pensam, não é? A forma com que existe no relacionamento. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, mais de 2 milhões de casamentos foram feitos nos Estados Unidos por causa da internet, não é? Ou seja, pessoas que não se conheciam. Se conheceram através de um sistema, não é? De um aplicativo. E aí você fica pensando o seguinte: ah, mas dá certo? Espero que dê certo, né? Mas é difícil. Não sei, eu não sou sociólogo, não sou psicólogo, não sou antropólogo, mas às vezes eu fico imaginando o seguinte: se você tem hoje relacionamentos, não é? Principalmente dos pais com os filhos, que são extremamente subjetivos, né? Porque você vê, os dias de hoje também, vamos aqui raciocinar num ponto mais profundo do que você está falando. Porque eu estou vendo aqui, meu querido Ricardo Santana Orives, nosso Rico Orives, que é escritor, palestrante, tem uma cultura, inclusive, eu acho muito legal. E que isso pode ser extremamente importante para você que está nos assistindo, porque você vê, o Ricardo, ele hoje é um vencedor, não é? Tem uma editora, tem seus livros, viaja, é requisitado por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Mas eu estava vendo, ele nasceu, não é, de uma família importante, eu conheço os pais dele, conheço o pai dele, a mãe, não é? Na Zona Leste de São Paulo, e viveu a sua infância em São Mateus. Verdade. Não é? Depois de lá foi para o Tatuapé, né? Estudou numa escola municipal muito conhecida lá na região, na Zona Leste, e quem mora na Zona Leste de São Paulo sabe do que eu estou falando, que é a José Maria Whittaker. Não é? Sim. Depois de lá, como saiu, foi para o Tatuapé, aí estudou no Colégio Objetivo e se formou em Direito pela Universidade de Guarulhos, onde eu, inclusive, fui consultor, não é? Do chanceler e do presidente lá, meu querido amigo. Hoje mudou até a direção. Agora ele vendeu, né? Agora ele vendeu, É um grupo lá de Pernambuco. Isso, que comprou, bom, né? Que comprou a universidade, né? E lá a gente tem uma cultura, não é, toda voltada pro sistema da Zona Leste de São Paulo. E depois você se formou em Direito, fez curso de pós-graduação, é advogado. Sou advogado. Portanto, você é advogado. Inclusive... Prazer, meu ilustre colega. Muito bom, prazer. E fez curso de Direito Civil e Direito de Processo Civil. Sim. Estou vendo aqui na Universidade Gama Filho. Então, o que acontece? E trabalhou em grandes empresas. Na Arisco, não é? Na Xerox do Brasil, no Senac. No Senac. Não é? Um dos maiores grupos, não é? de beneficiamento do sistema... De educação profissional, né? A educação profissional do país, né? Aí, você mudou para Alagoas. Exatamente. Né? E você está morando em Alagoas? Hoje eu moro em Recife. Moro em Recife. Minha paixão, Grande a Veneza nordestina. É verdade. Na verdade, Sérgio, o lugar onde a gente nasce, a gente não escolhe. É verdade. Mas o lugar onde a gente quer viver, isso é possível escolher. Escolher. Eu vim de um processo de depressão em 2006. Por quê, depressão? Juntou... Você pode contar? Posso contar. Juntou uma série de fatores. Em poucos dias, acabou um casamento, perdi carro, emprego, trabalho. Acabou o casamento? Acabou. Você tinha um casamento de quantos anos? 6 anos. Tá. E teve filhos? Não tive filhos. Ai, graças a Deus. E assim... Porque o filho sempre sofre, sempre, né? acaba sendo a parte mais frágil da relação. Da relação e do rompimento. E do rompimento do casamento. E juntou... Já é um trauma para quem se separa, para o marido e para a mulher. Para o esposo e para a esposa. Imagine para o filho. Para o filho, então, é uma coisa insuportável, né? É verdade. E nesse contexto, Sérgio, eu me senti extremamente frustrado. Abandonado. Porque eu era líder de uma igreja. Você é evangélico? Sou evangélico, sou cristão. Muito legal. E em cima de toda... Achava que estava rodeado de amigos. E a gente conhece os nossos amigos, não na riqueza. Porque na riqueza os amigos nos conhecem. Mas quando a gente tem a diversidade. O que acontece? Hoje, tudo que acontece na vida depende exclusivamente da gente. Eu acho que nós somos o senhor do destino. Desde que aquilo que você planta, você colhe, né? E é o que eu estava dizendo, a respeito de uma máxima, né? A máxima é a seguinte:
Se você, não é, tem interesse, não é, de lutar por aquilo que é seu, seus objetivos, e você tiver coragem, determinação, você sempre vai alcançar bons resultados. É verdade. E a máxima é o seguinte: você é fruto daquilo que você planta. Tá certo? Exatamente. Quer dizer, e é como você disse, quer dizer, quando você nasce, é verdade, você não escolhe nem os pais, nem a família que você vem, né? E nem o local onde você mora. E nem o time que você torce. Porque até o time as pessoas escolhem por você. E nem a religião. Muitas vezes. Não, a maioria das vezes, a religião do nascituro, de quem, não é, é herança dos pais. O que eu acho legal, não estou criticando. Não é? E aí depois a pessoa vai reaver valores e vai montar uma estratégia, né? Porque aí ela tem a oportunidade de ter uma relação objetiva, não é, com tudo isso. E aí ela vai dizer, não, eu vou continuar, não é, com essa religião ou com a outra, enfim. Não é? Mas o que você está me dizendo, você acabou escolhendo o Recife, é a Veneza brasileira. Hoje eu moro em Recife. Quando eu saí de São Paulo em 2007, dia 27 de outubro de 2007... Foi marcante mesmo. Foi marcante, porque... E você estava com alto grau de depressão, é isso? Estava com alto grau de depressão, onde eu cheguei a sangrar pelos olhos, pelo ouvido, os meus dentes ficaram mole, não conseguia segurar. E nesse processo da reestruturação, pós-divórcio, fui ser executivo de uma multinacional, comecei a trabalhar 13, 14 horas por dia, vindo dinheiro. E eu percebi que dinheiro não é o foco da felicidade. E eu estava correndo atrás de uma riqueza que não me trazia felicidade. E o dinheiro é uma ferramenta que gera conforto, segurança, mas não que me trouxe felicidade propriamente. E eu falei para minha família, vou para Maceió, que é um lugar que eu tinha conhecido, tinha me apaixonado como turista. Sim. E peguei a mochila, coloquei nas costas. Nesse dia fui bater no aeroporto Zumbi dos Palmares, 15 horas e 5 minutos, quando abriu aquele forno da temperatura do aeroporto para fora. É um forno, um ar-condicionado do lado de fora, né? Aquele vento quente. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Mas eu percebi que nada era tão meu quanto os meus sonhos. Nada era tão obrigação minha quanto a minha felicidade. Eu falei, aqui eu vou mudar. Aí meu pai falou, você vai ficar um mês lá, vai surfar. Eu já tinha uma namoradinha, já... por isso você foi pra lá? Não, aqui, né? Larguei tudo, apaixonado pela menina. Aí meu pai falou pra minha ex-namorada, falou, ele vai ficar um mês, 15 dias, vai acabar o dinheiro dele, ele vai voltar. Isso ele surtou. E, na verdade, eu estava querendo mudar o jogo, a minha história. E a vida da gente, a gente escreve a cada dia. Cada dia é uma página da nossa história. E aí você pode ser o autor principal da tua história. O autor da vida, o consumador, é Deus. Mas você pode escrever cada dia algo na tua história. E tem pessoas que escolhem serem vítimas. Eu podia escolher ser vítima, Sérgio. Ficar reclamando, depressivo, sangrando, com aquela tremedeira toda que eu vivia, 40 graus, 41 graus de febre, infeliz a beça. Ou então escolher ser o personagem feliz. Porque alguns são o próprio bandido, são o próprio vilão da sua história. E nesse momento eu falei assim, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso trazer algo que agregue valor à minha vida. E fui tentar a vida. Sem nada, sem amigos, sem família, sem dinheiro, sem absolutamente nada. Eu fui na esperança de uma Bienal do livro que fosse me dar uma projeção, porque ali eu já era escritor. Meu primeiro livro foi um livro jurídico, o Exame da OAB Sem Estresse, que fui referência no Exame da OAB, de como passar no Exame da OAB sem cursinhos, sem os flamigerados traumas. E eu tinha um feedback muito bom, falei, esse é o caminho que eu vou fazer. Chegou lá, abriram minha mala, levaram metade dos meus livros, foi dinheiro junto, foi um processo muito doloroso. Quando você foi fazer a OAB? Quando eu estava lá em Maceió. Para fazer Para fazer a OAB, Sérgio, só um off aqui, eu falei para os amigos, eu falei, o jeito que eu estou estudando, o formato, a metodologia que eu estou utilizando, eu vou anotar e vou fazer um livro, que isso aqui é um trauma. Porque você estuda 5 anos e não pode exercer a tua profissão, para mim, naquele momento, era um tormento. Eu falei, eu vou me livrar logo disso. E aí eu comecei a utilizar uma metodologia que passei de primeira. E qual é a metodologia? Mapear conhecimento. Primeira coisa, eu tenho que saber onde eu sou bom, onde eu não tenho tanta habilidade. Conhecimento. E eu comecei quando eu pegava o metrô, eu lia os textos, resumos e aquilo que indicava, eu não tinha o dinheiro para fazer o cursinho, mas eu estudava, gravava no gravadorzinho e ia estudando no metrô, ouvindo
puxa vida, isso aqui é legal. E eu comecei a fazer provas constantes, simulados constantes. Falei, olha, isso aqui eu estou indo bem. Então, isso aqui já melhorei. Isso aqui, olha, eu não sei nada. Então eu focava mais tempo naquilo que eram minhas eficiências. E comecei a fazer... Você entrou de primeira? Entrei de primeira. Passei rápido. Né? Passei. Fui aprovado. Escolhi, inclusive, direito tributário. E, por coincidência, em Alagoas, depois de um certo tempo, eu fui dar aula na FA, na Faculdade Alagoana de Administração, em direito tributário. E eu adorei. Falei, puxa vida, essa aqui foi onde a minha segunda fase da OAB, onde foi que eu estudei e passei. E fechando esse aspa do livro do exame da OAB, eu falei, puxa vida, eu já sou um autor, que já tem um livro, que já vendeu bastante, que já estive em todo o Brasil, já dei palestra para várias faculdades, eu vou conseguir lá. Só que entre a teoria e a realidade, existe um abismo entre a teoria e a prática, aquilo que se é. E ali eu sofri bastante, Sérgio. E eu demorei para me firmar. O Senac, na época, estava passando por alguns tipos de problemas, né? Estava tendo dificuldade de honrar com os meses do salário, começou a demorar. E eu percebi que, naquele tempo todo, eu tinha que me virar com outras coisas, Sérgio. E aí foi quando eu comecei a pensar, falei, puxa vida, eu estou no meio de uma situação tão adversa, que eu estava em São Paulo, estou longe da minha família, longe de todo mundo, sem receber salário direito, que teve uns meses ruins, quando eu entrei no Senac. Eu falei, preciso fazer outra coisa, eu preciso me reinventar. E aí fui ser DJ, fui dar palestra sobre autoajuda, escrevi um livro em cima de todo o meu sofrimento, de toda a depressão. E você tem esse livro? Não trouxe ele, está esgotado. É um livro chamado DNA da Felicidade. Em maio de 2018 ele vai sair a terceira edição. Vai ser a terceira edição. Caramba! Desse livro, o DNA da Felicidade. Os 3 elementos que geram felicidade. Quais são os 3? O D, o N e o A. Deus, as necessidades e amor. Deus, que pode ser a tua fé, pode ser aquilo que você acredita, aquilo que te dá a força para que você possa continuar. As necessidades, o que te força a sair da tua condição, da tua zona de conforto. Porque se está tudo bom, Sérgio, as pessoas não mudam. Se está tudo legal, as pessoas não fazem nada além daquilo que... Se ela vê que ela precisa de algo, se ela tem um sonho, ela vai fazer algo além. Porque, Sérgio, só outro off aqui, hoje o mercado está cansado de pessoas que dão 100% de si. E quem dá 100% hoje é normal. E quando eu falo no livro DNA da Felicidade, eu falo as pessoas que quiserem fazer sucesso têm que dar 110, 120, 130, 150, 200%. Isso faz uma grande diferença. Olha, eu vou te dizer uma coisa, de novo, a grande verdade é a seguinte, eu tenho falado isso insistentemente, principalmente para pessoas que trabalham comigo. Eu não sei, às vezes, eu sinto a necessidade de que o 100%, isso todo mundo faz. Pouco. Você precisa dar 120, 150. Aí eu tenho um grande amigo, chama-se Augusto Cury, um dos mais importantes, não é? Escritores, psiquiatra, fantástico. Eu sou mais amigo dele do que ele é meu amigo. Porque ele está sempre viajando, sempre em palestras do mundo inteiro, né? E eu sempre tenho o prazer de falar em nome dele. Porque ele tem uma tese que ele desenvolveu, que é a síndrome SPA, do pensamento acelerado. Já há 5 anos ele está com essa tese. Uma tese científica, provando, né, que esse aceleramento que existe, né, em razão daquilo que você se propõe a fazer e do mundo de informações que tem na sua frente, você vê, um dos detalhes que o imperador de Roma, né, no Império Romano, tudo que ele tinha de conhecimento e de informação à época, hoje uma criança de 9 anos tem. É verdade. É uma coisa, não é? Se você parar para pensar, ele fala de coisas que são... Outra coisa que é importante, você veja, antigamente não, 10 anos atrás, não é muito antigamente, 10 anos alcança aí, não é? Dos 7,8 bilhões de habitantes no mundo, você pega quase que 80%, não é? Porque as crianças que têm menos de 10 anos, o resto tem mais. Então, veja, 80% da população sabe do que eu estou falando. Há 10 anos atrás, o que é que mais tinha nas esquinas de todas as cidades, de todas as ruas e tal? O que era a maior incidência?
bar e restaurantezinho. Boteco, bar, padaria, muita padaria. Não era nas esquinas? É verdade. E hoje o que é? Lembra? Farmácia. Pode ver. É verdade. Verifique. Verifique a senhora que está nos assistindo, o senhor, o acadêmico, o nosso telespectador. Então, esse é o sintoma da síndrome do pensamento acelerado do professor Augusto Cury, psiquiatra, famosíssimo, mais de 60 milhões de livros vendidos só no Brasil. E ele desenvolve essa tese. E é exatamente vem ao encontro que você está falando. Porque hoje a gente não adianta só dar 100%. Você tem que dar 110, 120, 150. E o próprio Ayrton Senna, nosso querido Ayrton Senna, não é? Extrapolando limites. Extrapolando limites. Ele dizia isso. Não é? Por isso que às vezes eu lamento, lógico, o mundo lamenta, todos nós lamentamos, o 1º de maio, quando ele faleceu, não é? Aquele acidente em Imola, não é? Na Itália. Tamborello, né? Tamborello, na curva, né? Tamborello. Então, e uma coisa que deixou o mundo, até nós brasileiros, nos surpreendemos com o clamor mundial. O Japão parou. Não é? A Europa fizeram 3 dias, vários países da Europa fizeram 3 dias de cerimônia, né? De culto à morte dele, não é? Rendendo homenagens. Né? E isso tudo sensibilizou o mundo. E ele dizia o seguinte: eu quero morrer em alta velocidade. Ele morreu a 350 km por hora. Tudo bem que foi um erro mecânico, ficou provado, enfim, aliás, até um processo que nunca terminou lá, né? E, enfim, tudo ficou ainda nebuloso, mas foi uma peça que saiu do carro e tal, né? Que acabou atingindo o cérebro dele, né? Furou o capacete, enfim. No fundo, o que eu quero dizer, essa síndrome do pensamento acelerado é exatamente isso, quer dizer, você correr atrás, né? Desesperadamente das informações. Mas, por outro lado, em razão do mundo competitivo que nós vivemos, se você não tiver ligado, se você não tiver plugado, se você não tiver, né, a atenção constante para que você possa, de alguma forma, suplantar a competitividade do mercado, você está fora do game, né? Você está. E algo... A verdade, Sérgio, hoje, nós deixamos de cuidar da principal ferramenta de sucesso do ser humano. A gente está falando da 150%, 200%. Antes eu achava que era muito bonito falar que não tirava férias. Nunca tirei férias, eu achava maravilhoso isso. Tem nada achava que era coisa de vagabundo. Eu falava, isso aqui vai tirar férias o quê? Isso aqui tem resultado. E quando, nesse processo que eu falei da depressão, eu comecei a fazer exatamente síndrome do pensamento acelerado. Comecei a pensar 300 coisas ao mesmo tempo e esqueci da principal ferramenta de sucesso, que sou eu. E quando no livro eu falo lá do DNA da felicidade, a primeira aspecto para as pessoas alcançarem a felicidade, além da fé, além das necessidades, é o amor. Exato. Se você não se amar... Hoje, antes de vir fazer a entrevista, eu fui fazer algo prazeroso, fui comer meu sushi, né? Fui fazer a minha massagem, lá que fiquei lá no... Você não tem vergonha de ficar lá no shopping, lá parecendo um frango lá, um leite amassando. Falei, hoje eu faço as coisas segundo aquilo que me dá prazer. Isso aqui é prazeroso demais. Que lindo. Quando eu fico, às vezes eu exagero, e aí vem as consequências, e aí eu acabo me tornando até cliente dessas farmácias, porque por exagerar eu falo, opa, tô dosando, vou dosar, e eu preciso de qualidade de vida. Quando eu escolhi Maceió, eu estava, na verdade, fugindo, não entendia por que eu estava fugindo, estava buscando qualidade de vida. Estava buscando algo além que eu não tinha aqui. E quando eu comecei a ver que, quando eu mudei para lá, uma pessoa falou, aqui em Maceió, as pessoas têm muito talento. Eu falei, talento? Quer ver, ó? Chama o garçom. Aí demorou uns 5 minutos para chegar o garçom. Eu falei, tá vendo como é talento para chegar? Talento para servir? E aí, quando eu comecei a entrar no ritmo, né? Esses dias eu quase infartei, que ainda sou paulistano, ainda, que ainda corre sangue paulistano. Esses dias, numa avenida como a Radial Leste, aqui em São Paulo, sim, o indivíduo me para na faixa da esquerda para comprar morango.
do outro lado da pista, chamando, vem aqui, eu quero morango. Ligou o pisca-alerta, e lá em Recife tem muito isso. Você ligou o pisca-alerta, você está com campo magnético, você está imune à multa, o mundo que desvie de você. E eu falei, eu preciso aprender um pouco dessa característica do nordestino. Eu preciso desacelerar, eu preciso viver ali. Quando eu comecei a entender um pouco melhor, fui morar de frente pro mar, Sérgio. A primeira coisa que eu queria, desde criança, eu queria morar de frente pro mar. Eu já comprei minha prancha de surf. Aí toda segunda-feira, 5 horas da manhã, descia lá descalço e pegava minha onda. E eu falei, puxa vida, cadê o estresse? Cadê aquela pressão que eu tinha? Cadê? E percebi que eu tinha como encontrar felicidade sem estar vivendo alucinadamente. Mas uma coisa que ninguém poderia falar de mim. Eu dava 200% de mim. Quando chegava, é intenso o tempo todo. Se é para descansar, tem que ser intenso. Se é para você cuidar da tua saúde, ser intenso. Se é para trabalhar, seja mais intenso ainda. Porque os teus sonhos dependem única e exclusivamente de você. E as pessoas, Sérgio, nesse novo tempo de competitividade, e essas competições geraram fábricas de frustrações. E as pessoas, hoje, elas terceirizam a responsabilidade do fracasso. Olha, eu não consegui porque o meu chefe me persegue. Eu não consegui porque o mercado não está comprando. Eu não consegui, dinheiro não desaparece. Nós estamos vivendo um momento difícil. Difícil. Mas o dinheiro não vira pó. Não. O dinheiro ele deixa de circular. As pessoas ficam mais receosas. E as pessoas estão abismadas com como eu estou crescendo em tempo de crise. Em tempos difíceis. Graças você a é Deus. Maluco, você vai estar montando, está investindo até o que você não tem em livros. Ninguém lê no Brasil. Opa, você acredita nisso. Eu acredito cegamente que as pessoas gostam de literatura. Só que elas não tiveram o hábito, não tiveram a cultura. E quando uma criança, por exemplo, percebe esse gosto, e eu vejo, isso aqui não é dinheiro. Não é o dinheiro. Mas quando a criança fala assim, pai, não joga o lixo pela janela. Puxa vida, valeu a pena o investimento. Valeu a pena os 200% que eu dei, que me custaram para fazer um trabalho com literatura. E lá em Maceió, Sérgio, eu comecei a dar palestras motivacionais, autoajuda, falar de pessoas. Porque eu desenvolvi uma tese que existe só 2 tipos de pessoas. As que vivem e as que sobrevivem. Não tem mais. 95% das pessoas sobrevivem. E 5% vivem. Eu fico brigando para não cair para o lado do sobrevive. Porque pessoas trabalham apenas para pagar conta, para pagar escola, para pagar aluguel, simplesmente para pagar. Eu vivo, hoje, quando eu trabalho, o meu trabalho ele é uma ferramenta de felicidade. Poxa vida, eu estou pensando em fazer uma viagem daqui a 2 anos. Vai demorar, Sérgio. Mas o meu trabalho está me proporcionando dia a dia. Algo que as pessoas querem tudo para ontem, Sérgio. Nós estamos vivendo a geração do já. Se a internet demora, as pessoas ficam estressadas, elas perdem até o humor. Quando não está baixando o vídeo lá, o vídeo não baixa. E aí as pessoas, essa porcaria, já desconta na criança, já sai bravo, porque as micro-ondas, bota a pipoca lá no micro-ondas, eu quero para agora. Eu quero o lanche rápido, eu quero tudo para ontem. E esquece que a escolha que você fizer vai ter um tempo de maturação. E você também tem que adequar a sua possibilidade com a realidade. Por exemplo, a minha realidade hoje, eu invisto tudo que eu tenho em livros. Sobra dinheiro, sobra riqueza, você vai estar viajando o mundo todo. Eu viajo divulgando o meu trabalho. Porém, eu sei que todo tempo de maturação frutifica. E esse fruto é o que as pessoas querem para ontem. E eu já estou escrevendo, já escrevo livro há 15 anos, Sérgio. Não é de agora. E quando eu falo assim, puxa vida, que sorte que você tem. Não é sorte. Né? É trabalho, é determinação, é vontade, é você estar sintonizado com as necessidades e a realidade da vida. Outro dia me perguntaram assim, Rico, como que você consegue escrever? Por exemplo, eu tenho um livro que eu lancei em maio, chamado Quem For Perfeito que Atire a Primeira Pedra. E me deu muito trabalho esse livro aqui, Sérgio. Esse aqui eu lancei em maio. Veja aí. Esse livro fala sobre as relações humanas. Pouco antropologia, Sérgio. Falo sobre racismo, sobre homofobia, xenofobia, intolerância religiosa. E era um rapaz que eu percebi que as pessoas são um pouco assim, que elas olham e os outros que são diferentes são errados. E esse livro, a mensagem é que a diferença não é algo criminoso,
Não é algo... Eu não sou inimigo porque eu uso uma camisa do Corinthians, outro usa do Palmeiras. Ou que um profere uma fé e outro profere outra. Porque eu venho de um lugar, eu sou nordestino, outro é paulistano, são diferentes. Essas diferenças são características. E as características são maravilhosas. Isso que faz com que o ser humano se complete. E eu falo toda vez, você vai precisar de gente até para carregar o teu caixão. Até todo o tempo você precisa de pessoas, independente daquilo que ela acredita ou não. E quando eu acabei de publicar, foi quase que um parto de gêmeos, foi muito dolorido essa publicação. Fala, você trabalha de manhã, tarde e noite, faz academia, dá palestra, dá consultoria, qual o horário que você tem para escrever? E eu respondi, esse livro eu usei nas minhas horas vagas, da meia-noite às 2 da manhã. Aí depois, quando me viram numa grande livraria, falaram, rapaz, você tem muita sorte. Olha, o seu livro já está lá, tá em destaque nessa grande livraria aqui em Recife. Rapaz, tem muita sorte. As pessoas não querem passar pelo processo de construção de sonhos. Sérgio, existe um tempo para as coisas acontecerem, as pessoas querem tudo para ontem. O livro, ele não sai. O Capitão Latim é um menino de 8 anos. Quanto tempo demorou para você escrever esse livro? Eu falei, demorou 4 anos entre o dia que eu comecei a escrever até chegar a ser impresso. E quando chegou a ser impresso, eu coloquei de joelho, levantei as mãos aos céus e falei, meu Deus, muito obrigado. Isso é um trabalho muito árduo e muito desgastante. Tudo que você for fazer, as pessoas que estão próximas, Sérgio, são as primeiras a desanimar você. Porque elas vão dizer, você não vai conseguir. Você não pode, é difícil, o mercado não vai te aceitar, isso não é para você, nós somos pobres. E os 95%, eles se caracterizam, eles reclamam, eles se queixam, eles vivem todo o tempo botando culpa no sistema, botando culpa no governo, botando culpa que nasceu na periferia. E quando o Sérgio falou, olha, venho da periferia, vim lá de São Mateus, gente. Periferia da periferia, lugar difícil de viver. Quem mora lá sabe o que eu estou falando. E quando vem alguém, sai de lá e traz alguma coisa, porque eu acreditei, quando traz alguma coisa nova, quando traz alguma coisa diferente, e eu lembro que algumas pessoas falaram para mim, Ricardo, você vai ficar a ver navios, eu já estou querendo fazer meu primeiro cruzeiro, eu estou querendo ir para o meu primeiro cruzeiro, e essa pessoa acertou. Parabéns. Outra vez em 2012. Vai ver vários navios, né? Em 2012. Se for a Miami, então você vai ficar encantado. Vou ficar maravilhado. Ali na Grécia, né? Na Grécia, no Mediterrâneo. E em 2012, chegaram para minha ex-noiva, falaram assim, olha, cuidado com esse rapaz. Ele é um sonhador maluco. Ele não vai chegar a lugar nenhum com esses livros. Porque ex-noiva, você chegou a... Você não casou com ela, é isso? Eu tenho um currículo muito vasto. Ou seja, eu tenho um currículo muito grande. Tá, com as namoradas. Com namoradas, né? E por causa desse currículo grande, escrevi um livro chamado Love is in the Air. O amor está no ar. Aprenda a... Eu ensino a não fazer o que eu fiz para que os meus relacionamentos não dessem certo. Não que eu seja uma má pessoa, mas... erros pontuais minam relações. E já estamos falando de amor, Sérgio. Isso que é legal, pô, é lindo. O amor, ele é, na verdade, para o contexto do amor, é o seguinte: não há amor que resista se não tiver uma tríade dentro de um relacionamento. Primeiro aspecto, tem que haver um amor. Mas se não tiver o respeito e a confiança é um câncer. A falta de confiança. E eu falo nas minhas palestras, as pessoas riem, eu falo, confiança é igual virgindade. Perdeu, acabou. Não existe semi-virgem, ou confia ou não confia. E as pessoas da falta de confiança perdem o respeito. E aí vão minando o amor. Por que vários casamentos são desfeitos? Porque geralmente a confiança foi desfeita, faltou com lealdade, ou então excesso de desconfiança acabou gerando desrespeito. E em cima dessas construções de Você falou uma tríade. É uma tríade. Então, na verdade... O amor. Em cima. Tá. Respeito e confiança. A base, respeito e confiança. Certa vez eu vou falando, eu vou lembrando, eu quebrei essa mão e o pé. Eu fiquei de molho em 2013. Mas quebrou por quê? Eu quebrei a mão, eu bati na porta e quebrou sozinho. Aí no dia que eu estava indo engessar, bati o dedo do pé, o dedinho na quina do sofá e quebrei o dedinho. Então eu fiquei com as minhas extremas quebradas. E eu lembro que eu tinha que acabar um livro. E esse livro chamado E Se Fosse Você? Eu não trouxe ele,
E ele fala sobre se colocar no lugar das pessoas. E eu lembro que eu precisava acabar. E eu sou muito obstinado. Quando eu coloco o objetivo, eu falo assim, eu vou fazer acontecer. E eu comecei a digitar com a mão esquerda. Comecei, tá. Só que a mão esquerda ela travou e ficou fechada. E eu comecei a digitar. E certa vez, uma namorada que estava em casa me ajudando, era 2 horas da manhã, ela acordou com o barulho de eu chorando. E eu digitando o nariz, eu não vou parar. Eu não vou parar. E as pessoas costumam, Sérgio, desistir nos primeiros objetivos. Você tem que ser obstinado para resolver e fazer aquilo que você quer. É fundamental. E chegou um momento que eu cheguei a vender até os móveis de casa, Sérgio, para publicar livro. Você está brincando? Vendi tudo, fiquei só no lençol. Aí a minha ex-namorada chegou e falou, tá usando droga? O que você vendeu tudo? Eu falei, não, preciso publicar meu livro. E eu sou apaixonado pelo Nordeste. Passei por uma segunda depressão, em virtude de alguns fatores, eu tenho uma filha, não está próximo da minha filha, juntou algumas coisas. Quantos anos está sua filha hoje? Hoje tem 5 anos. E eu tenho pouco contato com ela. Né? E ela está morando com a mãe? Está lá com a mãe. Em Maceió. Tá. E eu sou louco para estar junto, sempre quis ter um filho. E aí eu não consegui ter e mais não ter. Isso me gerou uma tristeza tremenda. Eu achei que, Sérgio, que ser o autor do livro DNA da Felicidade, Viva la Vida, outros livros que eu já estava escrevendo no momento. Tô vendo que você tem outros livros. Outros títulos aí. Quais são? Vamos lá. Tem um aqui que é uma paixão. Isso aqui eu tive uma crítica muito boa. Não vale rir, Sérgio. Que é Enriqueça Trabalhando Menos. Enriqueça trabalhando menos. E se você acha que você vai enriquecer, ficar rico, trabalhando menos tempo, por exemplo, não é o conceito. Não. E aqui a ideia é que nós corremos atrás de riquezas mortas. Eu falo nas minhas palestras, por exemplo, que se você enterrar uma nota de R$100 e deixar lá daqui 1 ano, ela vai ser um papel molhado. Mas se você enterrar um feijãozinho, daqui 1 semana tem vida. Se você der um abraço em alguém, tem vida. Se você fizer um curso, por exemplo, você tem resultado. Se você parar de reclamar na tua vida e falar assim, eu vou mudar minha vida, eu vou fazer algo diferente, se você quer receber algo que você nunca recebeu, mas não faz algo que nunca fez. Então, o propósito do livro é você agregar outros tipos de riquezas. Esse você me deu? Eu creio. Então, se eu não te dei, é seu. Enriqueça trabalhando menos? Enriqueça trabalhando menos. Não, me deu. Te dei, né? Lembro. Já lembrei por causa dessa foto. Do pezinho pra cima. Isso, o pezinho pra cima. Dele descansando. E as pessoas compram achando que vai ficar rico. E quando acaba o livro, eu recebo muitos e-mails, muito feedback, fala assim, Rico, eu achava que ter dinheiro é ser o bom da vida. Porque 95% das pessoas não vão poder ter dinheiro para jogar dinheiro pela janela, para andar viajando o mundo. Alguns vão poder fazer isso. Mas enquanto eu não faço, alguns falam lamentar. Quando eu tiver, eu vou fazer. Não espere ter. Não espere ser. Seja feliz agora. Seja feliz no já. E esse livro eu escrevi. E eu acho que a primeira coisa que você tem que ter para ser feliz, na verdade, pelo menos é a minha fórmula de felicidade. Primeiro é você ser feliz com aquilo que você tem, não é? Verdade. Aliás, até esse final de semana eu saí com meu filho me ensinou muito, né? Meu querido filho Patrick, que eu amo demais. Ele falou um negócio importantíssimo, ele falou assim, que eu falei assim para ele, filho, você é gozado, você não é feliz com o que você tem. Ele falou, não, é diferente, eu quero muito mais. Eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito, eu quero muito mais. E aí a gente começou a discutir, a conversar sobre isso, e ele me deu um ponto de vista que eu achei interessantíssimo, porque eu falei, pô, eu se estiver andando de ônibus, eu vou estar feliz. Eu não ando de ônibus há 40 anos, com todo respeito, não é? Mas, quer dizer, então, veja, não é demérito nenhum andar de ônibus, eu acho até que, não é? Mas, enfim, a vida me deu um outro patamar. Então, o que acontece? E ele falou, mas se for preciso, eu vou andar e vou ser feliz. Eu ando de metrô e sou feliz. Eu tenho amigos que falam, pelo amor de Deus, andar de metrô, que isso? Quer dizer, eu acho que o conceito discriminatório, eu acho que você tem que estar alegre e feliz naquilo que você está fazendo. O que é que eu te falo?
Eu adoro pegar o metrô, principalmente aqui da Paulista, que você para em estações maravilhosas, você vê obra de arte, e você vê hoje cultura, você vê inclusive como é em Nova York, né? Você vê aqueles movimentos culturais, você vê também aquelas performances, né? O cara tocando um saxofone, outro tocando um clarinete, outro tocando uma flauta. Cultura pura, viva. Você vê, outra coisa que a gente tem visto muito na Paulista, que eu adoro, são aquelas pessoas que se transformam em estátua, né? Pô, eu acho lindo aquilo, né? Uma performance maravilhosa. E eu, inclusive, acabo, quando quando há possibilidade, eu sempre dou um dinheirinho a mais. E aí, tem casos, inclusive, que a estátua vem e pega na minha mão. Teve uma que me abraçou, porque falou, puxa vida, graças a Deus chegou o meu almoço aí, né? Então, quer dizer, eu achei legal isso. Quer dizer, você reconhecer aquele valor artístico. Então é bonito, é gostoso você... É aquilo que você disse, você viver com intensidade, né? É você gostar do que você está fazendo. Eu acho que é um ponto fundamental, né? Para você alcançar a felicidade já. Sérgio, eu tenho um livro, meus pais ficaram muito chateados com esse livro, que eu escrevi como que eu quero o meu velório. Porque eu falei assim, olha, primeira coisa, eu quero que tenha um DJ tocando na festa, banda de forró, eu quero que tenha uma faixa escrita, aqui jaz quem viveu intensamente. Olha. Do primeiro ao último instante. Porque o maior problema, Sérgio, não é morrer, é deixar de viver. Eu tenho pessoas aí que são... mortos-vivos. Mortos-vivos, só existem, não vivem. E aí fala, se um dia eu tiver... Você não vive, passou a vida e ele não viu. Juntando. Né? Exatamente. Eu tenho... Bens materiais, quer dizer, a felicidade pelo dinheiro, pelo próprio dinheiro, né? Eu acho que E isso me gerou, Sérgio, uma grande preocupação. Quando eu falava assim, poxa vida, eu vendi os móveis da minha casa, vendi tudo, e eu não queria voltar para São Paulo de jeito nenhum, porque seria uma forma de fracasso. Puxa vida, perder tudo de novo. Eu perdi tudo 4 vezes, Sérgio. De ficar no zero. E era a 4ª vez que eu estava perdendo tudo. Eu falei, meu Deus do céu, não dá mais isso aqui. E voltei para São Paulo. E aí eu percebi que meus pais ficaram extremamente frustrados, porque o formato de educação que eles me deram, e eu vejo que a maioria das famílias dão esse tipo de formação educacional, que criam filhos, Sérgio, para serem bem-sucedidos. Criam filho para terem coisas, mas quase ninguém cria filho para ser feliz. E eu falo nas palestras, eu estive no Rio de Janeiro e eu comecei a falar sobre isso, e alguns pais começaram a chorar, falam, não se preocupe em ele ser um doutor. Se ele falar que quer ser um pasteleiro, não estou desmerecendo nenhum pasteleiro, ele vai ser o melhor pasteleiro do bairro, ele vai comprar a casa dele com pastel, ele vai mobiliar a casa dele com pastel, ele vai casar com pastel, vai montar uma rede de pastelaria, porque aquilo que ele faz com amor é diferente. Ele consegue dar o 100%, 120%, 150%. E a gente está até começando, antes da entrevista, que está cheio de prostitutas do dia a dia, que trabalham apenas pelo dinheiro. Se vende o melhor da sua vida. Se você não entender isso, é o seu tempo. Você precisa entender que o melhor da sua vida é o seu tempo. E o seu tempo é valioso. E se você não tem prazer no seu tempo, você está sendo uma pessoa que simplesmente sobrevive. Alguns escolhem no show da vida estarem no palco ou outros na plateia, Sérgio. Já ouviu falar muito. Mas a questão não é entre estar no palco ou estar na plateia. A questão é onde você vai estar no palco. Qual seu papel? O seu papel. O que você processo vai interferir positivamente no teu meio. E a questão não é estar na plateia. Onde você vai estar sentado? Lá na última fileira? Como coitadinho? Atrás da viga? Não vendo nada? Eu não me contento. Se for para ficar no palco, eu quero estar no camarote VIP. Comendo camarão, passando champanhe, pertinho do palco, ter acesso aos camarins. Você quer perceber se a tua vida não está legal? Se você não está bem com o seu trabalho, com a tua vida profissional, quando chega domingo à tarde, você fala, amanhã tem que voltar ao trabalho. Eita, meu Deus do céu, amanhã vai ser o dia, tem que acordar cedo. Você percebe quando você gosta. Quando eu vou dar aula, eu não vejo a hora. Hoje eu acordei 4h30 da manhã para estar aqui Por que acordei 4h30? Porque eu adoro o que eu faço. Quando eu falo, vai fazer um lançamento de um livro, vai dar uma palestra, eu sou o primeiro a acordar, o primeiro a chegar, o último a sair. No Senac, às vezes os vigias ficavam bravos comigo, falavam, você não vai embora não? Na faculdade, eu falava assim, eu valorizo o teu investimento. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu valorizo cada centavo, porque eu amava aquilo que eu fazia. Isso faz diferença. Porque você quer fazer diferença na tua vida, faça aquilo que você ama. Chega de existir, simplesmente, de ser mais um. No meio de tantas gemas amarelas, pode ter uma gema laranja.
Pode ter uma gema diferente, um ovo diferente. Não seja mais um. Ah, mas todo mundo é assim. A minha vida é assim. E as pessoas se acomodam. Se limitam. Se limitam. E o limite é o que te faz pequeno. E um dia eu acreditei que eu podia chegar até essa altura aqui, Sérgio. Quando eu alcancei, eu acreditei que podia alcançar mais. E quando falaram assim, você vai ter sorte de você publicar o seu primeiro livro. Eu fiquei 3 anos tentando, Sérgio. Sabe como eu consegui o primeiro livro? Na fila do banco. Falando do livro, o cara ouviu. Era um amigo meu até de faculdade, falou, tem uma editora, vou publicar esse livro, deixa eu ler. Se for bom, se os 3 aprovarem, os 3 sócios, você vai ter. Se um não tem. Mas se os 3 aprovarem, os 3 aprovarem. E qual foi esse livro? O Exame da OAB Sem Estresse. Eu podia dar um monte de desculpa. Olha, eu não consigo ser escritor porque é muito caro publicar livro. É caro pra caramba. É alto o valor. É verdade, é verdade. O investimento. Investimento. Tem livro que eu publiquei e não e falar em alto investimento, eu quero lembrar novamente da nossa revista Brotherhood, aqui com o nosso querido João Dória Júnior, o Flávio Rocha, o presidente do grupo Riachuelo, e aqui do seu lado esquerdo, o Jorge Paulo Lema, né, esse big boss, grande empresário do mundo dos negócios, né, a 7ª maior fortuna do mundo, e do lado direito, nosso querido Johnny Saad, presidente da rede de televisão Bandeirantes, essa que é uma das maiores redes de televisão do país. E nós temos aqui, né, o nosso querido Rami Moscovic, que é o publishman da revista, não é? E é o homem que idealizou essa revista, e a mesma coisa, investiu, gastou, acreditou, não é? Aliás, esse comercial aqui é do grupo Comolatti, do nosso querido amigo Sérgio Comolatti, que está fazendo 60 anos, o grupo Comolatti. Nós, na verdade, meu querido amigo Rico Ourives, terminamos o nosso tempo. Foi uma hora agradabilíssima. Tivemos a honra de conhecer as suas obras. Vamos repassar aqui, ó, rapidamente. Enriqueça trabalhando menos. Show cliente, aprenda a não espantar os seus clientes. Show cliente para aprender. Esse é o... Não é? Quem for perfeito, atira a primeira pedra. Quem for perfeito, atira a primeira pedra. Esses são 2 livros em um. Olha que legal. Aqui é o artista... Não. É o artista. É o artista. E Destino versus Orgulho. Destino, esse eu não tenho. Esse é Destino versus Orgulho. E aí depois as cartilhas, que são os ensinamentos didáticos para a meninada, ó, com uma leitura bastante dinâmica e tal, da latinha. Mas se nós não falamos aqui de noções de trânsito para as crianças. Noções de trânsito, que é o Zé... Cidadania. Zé Motorzinho. Também, ó. Olha que não parar em vaga de deficiente. Então, e o Johnny Net. E o Johnny Net, que esse é o menino que acaba entrando dentro do celular dele, de tanto que ele queria ter um celular, e aí depois ele vê que ele está completamente fora do mundo e da realidade, em razão de ter se envolvido demais com as informações da tecnologia da informação. É isso, meu querido amigo Rico. Certo. Prazer enorme estar com você. Prazer meu. Muito obrigado. Deus esteja sempre na sua vida, te iluminando, fazendo com que você seja esse empresário de sucesso, esse escritor, não é? E palestrante, conferencista e meu colega, advogado. Profissão. Doutor Ricardo Santana Ourives. O único livro. Santana Ourives. O único livro que você fez? Que eu fiz, que tem um nome completo. Para facilitar. Né? É o jurídico. É Ricardo Santana Ourives. Não ia pegar bem, né? Rico Ourives, doutor Rico Ourives. Ricardo Santana Ourives. Muito legal. Por favor, deixa o seu e-mail. Vamos lá. O meu e-mail é o meu e-mail pessoal. Tá? Não vou ficar mandando correntes, pelo amor de Deus, né, para eu passar. Mas D de Deus, N de navio, A de amor, DNA, _felicidade, @hotmail.com. O tracinho é underline ou é tracinho? É hífen. Hífen mesmo. Tá bom. Então, está aí nosso Rico Ourives. Felicidades. Até o próximo Sala de Imprensa. Muito obrigado.